Um terremoto cujo epicentro foi a cidade de São Paulo. É assim que podemos definir a importância que a Semana de Arte Moderna, realizada no Teatro Municipal de São Paulo em 1922, teve para o modernismo e para a renovação de nossa literatura no início do século XX. A Semana de 22, como ficou conhecido o evento, é um marco histórico para a cultura brasileira, mas também um marco simbólico que assinala o novo papel que a capital paulista passa a desempenhar no cenário social e político do país, tornando-se um ambiente propício para a eclosão de movimentos de vanguarda artística. É este o tema do segundo programa da série São Paulo na Literatura, promovida pelo Itaú Cultural. Para falar sobre o modernismo e a Semana de Arte de 22, convidamos Jorge Schwartz, professor de literatura hispano-americana na USP, autor de diversos livros sobre as vanguardas latino-americanas e editor da Caixa Modernista, uma espécie de museu portátil que reúne reproduções de livros, catálogos, músicas e obras de arte relacionadas à Semana de 22. Em São Paulo, escritório de usura de Abelardo e Abelardo. Um divã futurista, uma secretária Luiz XV. O prontuário, peça de gavetas com os seguintes rótulos: malandros, impontuais, prontos, protestados. Na outra divisão, penhoras, liquidações, suicídios, tangas. Pela ampla janela entra o barulho da manhã, na cidade, e saio das máquinas de escrever da antessala. Abelardo I, Abelardo II, cliente. Vamos ver, vamos ver. Pronto, seu Abelardo? Traga-me o dossiê desse homem. Pois não. O seu nome? Manuel Pitanga de Moraes. Profissão? Eu era proprietário quando eu vim aqui pela primeira vez. Depois eu fui 2 anos funcionário da Estrada de Ferro Sorocabana. O empréstimo, o primeiro, creio que foi feito para o parto, quando nasceu a menina. Ah, já sei. Está nos impontuais. Dá de volta. Veja, isso não é comercial, seu Pitanga. O senhor fez o primeiro empréstimo em fins de 29, liquidou em maio de 1931, fez o outro em junho de 31. Estamos em 1933. Reformou sempre. Há 2 meses suspendeu o serviço de juros. Não é comercial. Exatamente. Procurei o senhor a segunda vez por causa da demora no pagamento da estrada. Com a Revolução de 30. Foi assim para o parto também. A criança já tinha uns 2 anos e a Revolução de 30 foi um mau sucesso que complicou tudo. Olha, o senhor sabe, o sistema da casa é reformar. Mas não podemos trabalhar com quem não paga juros. Olha, vivemos disso. O senhor cometeu a maior falta contra a segurança do nosso negócio e o sistema da casa. Há 2 meses somente que eu não posso pagar. 2 meses? 2 meses e o senhor acha pouco. Por isso mesmo é que eu quero liquidar, entrar num acordo a fim de não ser penhorado. Que diabo? O senhor tem auxiliado tanta gente, amigo de todo mundo. Por que comigo não há de fazer um acordo? Aqui não há acordo, meu amigo. Há pagamento. Mas eu me acho numa situação muito triste. Eu não posso pagar tudo, seu Abelardo. Talvez eu consiga um adiantamento para liquidar. Olha, apesar da sua impontualidade, examinaremos as suas propostas. Mas eu fui pontual 2 anos e meio. Paguei quando pude os juros. A minha dívida era de 1 conto de réis, só de juros. Eu lhe trouxe aqui nesta sala mais de 2.500 e até agora não me utilizei da lei de usúria. Meu amigo! Meu amigo, utiliza-se dessa coisa imoral, iníqua. Se fala de lei de usura, estamos com a negociação rotas. Ora, saia daqui! Saia daqui! Seu Abelardo, o senhor me conhece, eu sou incapaz. Não me fale dessa monstruosidade, porque eu mando executar hoje mesmo. Tomo-lhe até a roupa, ouviu? A camisa do corpo. Eu não vou me aproveitar, seu Abelardo. Quero lhe pagar, mas eu não tenho culpa de ter sido dispensado. Empreguei-me outra vez, despediram-me por economia. Eu não ponho minha filhinha na escola porque eu não posso comprar os sapatos para ela. Às vezes não temos nem o que comer em casa. Minha mulher agora caiu doente.
No entanto, eu sou um homem habilitado. Agora eu aprendi escrituração e estou fazendo umas escritas, uns biscates. Hei de arribar. Eu quero ver se me adiantam para lhe pagar. Mas, enfim, o que o senhor me propõe? Uma pequena redução no capital. No capital! No capital! O senhor está maluco? O senhor está maluco? No capital? Nunca! Mas eu já lhe paguei mais que o dobro que levei daqui. Me diga uma coisa, ô seu Pitanga. Fui eu quem foi procurá-lo para assinar esse papagaio. Foi o meu automóvel que parou diante do seu casebre para pedir que aceitasse o meu dinheiro. Com que direito o senhor me propõe uma redução no capital que eu lhe emprestei? Hã? Mas eu já lhe paguei 2 vezes mais. Ora, suma daqui! Suma daqui, seu Pitanga. Saia ou chama a polícia. É só eu dar um sinal e a polícia ainda existe. Para defender os capitalistas e seus crimes. Para defender o meu dinheiro. Será executado hoje mesmo. Abelardo! Dê as ordens para executá-lo. Rua! Vamos! Fuzile-o! É o sistema da casa. Eu sou um covarde. O senhor abusa de um covarde. Eu sou um fraco. Um fraco! Um covarde! Um covarde! O modernismo é um diagrama da alta do café, da quebra e da Revolução Brasileira. É desta forma que Oswald, e não Oswald, define em 44 e em estilo típico de impactante síntese as razões da ascensão e queda do modernismo em São Paulo. Eu imagino que nem toda fartura econômica esteja necessariamente associada à produção de uma elite cultural, como foi o caso de São Paulo, e que nem toda elite cultural tenha uma relação inalienável com a abundância econômica. É só ver o caso das vanguardas riopratenses ou casos clássicos e patéticos de falta de recursos de grandes artistas como Van Gogh, Gauguin, o Douanier Rousseau. Mas é certo que sem recursos dificilmente se constrói a assim denominada alta cultura. Neste sentido, num período em que não existia o patrocínio empresarial ou institucional para o desenvolvimento das artes, ele ainda se baseava na tradição renascentista do mecenato. Sem o espírito filantrópico de industriais liberais pertencentes à elite social paulista, como Freitas Vale, Paulo Prado, que foi o grande patrocinador da semana, Dona Olívia Penteado, dificilmente teríamos um evento cultural do porte da semana. O mesmo pode ser estendido para a literatura, quando não existia o fenômeno do mercado editorial da forma como ele é concebido hoje. Naquela época, os escritores, praticamente todos, custeavam seus próprios livros, e aqueles que tinham mais recursos, como é o caso do Oswald de Andrade, ainda se permitiam o luxo de imprimir Pau-Brasil em Paris, na editora Au Sans Pareil. Isto não é uma veleidade, remonta a uma tradição do XIX, quando autores como Machado de Assis ou José de Alencar tinham romances impressos na França na editora Garnier. No caso das revistas importantes de vanguarda, em geral eram empreendimentos grupais e resultado da contribuição espontânea dos participantes. Jamais se contava com as assinaturas como meio da sobrevivência editorial. Mas o argumento dos recursos econômicos tampouco é suficiente para explicar o fenômeno da Semana de 22. Nesse sentido, é uma coincidência, uma felicidade que os 4 maiores ícones da modernidade no Brasil tenham nascido no estado de São Paulo.
Mário e Oswald de Andrade, Anita Malfatti e Tarsila do Amaral. O fenômeno modernista, embora eminentemente paulista, nas raízes não é exclusivo de paulistanos. É só conferir em São Paulo, no período, a presença de Raul Bopp, que era riograndense, do Di Cavalcanti, do Manuel Bandeira Cariocas, ou que morava no Rio de Janeiro, isto por não falar das presenças estrangeiras de Vítor Brecheret, Warchavchik e, posteriormente, Lazar Segal. Trata-se de um fenômeno semelhante às antológicas vanguardas sediadas em Paris e Berlim, fenômenos essencialmente cosmopolitas. Quantos eram franceses naquele momento em Paris? Picasso era espanhol, Chagall era russo, Brancusi era romeno e Sandrars era suíço. Quantos eram alemães? Kandinsky e Segal eram russos, Paul Klee suíço, Kokoschka vienense. E o próprio Marinetti tinha nascido em Alexandria. Todos eles morando naqueles enormes laboratórios das vanguardas sediadas em Paris, em Berlim e até em Florença. São Paulo, sem dúvida, ofereceu condições ideais para que os projetos amadurecessem. O desenvolvimento industrial, aliado à alta do café, o crescimento demográfico, fruto do grande fluxo imigratório, foram fulcrais para o fermento desse caldo de culturas que era a Pauliceia dos anos 20. O primeiro censo demográfico nacional, feito em 1871, revela um Rio de Janeiro com 275 mil habitantes, contrapostos a parcos 31.385 em São Paulo. 30 anos mais tarde, em 1900, São Paulo já tem quase o mesmo número de habitantes que a capital fluminense, dobrando para 580 mil em 1920, período em que começam a germinar os ideais da semana. Hoje, pouco mais de um século depois, o município de São Paulo já ultrapassa os 10 milhões. Voltando a 1900, é quando inaugura a primeira linha de bonde elétrico e o Moinho Matarazzo, o café em permanente ascensão. Uma caixa sempre encerra um enigma. Abre-se a caixa modernista e o enigma inicial se desloca e se multiplica pelos objetos que ela contém. Como escolher? Sabe-se que toda escolha supõe uma perda, mas também o ganho de novos sentidos que são dados pela contiguidade dos objetos selecionados postos em circulação. A obrigação da escolha conduziu minha fantasia aos processos seletivos dos gabinetes de curiosidade renascentistas, a taxonomia dos museus e a própria tradição das caixas como pequenas obras de arte. Das pioneiras Boîte en valise, quer dizer caixas-maleta, de Marcel Duchamp, que elevaram o facsímile e a produção seriada ao status de obra de arte, até o assim denominado box art do Joseph Cornell, que criou universos concentrados em inúmeras caixas construídas em sua casa de Utopia Parkway, de onde o artista quase nunca saiu. Entre nós, no Brasil, também temos alguns antecedentes de caixas. A Caixa Preta, com poemas objetos, de Júlio Plaza e de Augusto de Campos, de 75, e a mais recente Caixa Surrealista, de Andréa Dreyer, como criativa caixa catálogo da exposição que ocorreu no Centro Cultural do Banco do Brasil do Rio de Janeiro, em 2001. A Caixa Modernista é uma espécie de instantâneo da Semana de 22, trazendo reproduções de quadros e facsímiles de livros criados no contexto modernista. Algumas das reproduções permitem recuperar o sabor de época, como é o caso da edição de Pau Brasil, que traz a dedicatória manuscrita que Oswald de Andrade fez a Mário de Andrade, ou então os vários esboços feitos por Tarsila do Amaral para o quadro A Negra. Este volume da Caixa pertence ao Instituto de Estudos Brasileiros da coleção Mário de Andrade, ou seja, é o volume que o Oswald de Andrade presenteou ao Mário. E tem uma dedicatória. Pau Brasil, e diz ao autor de Pau, Reticências, Liceia, Brasil.
Bom, vocês veem a separação proposital dos termos. Então, com isso, o Oswald consegue que não só haja referências fálicas no livro dele, mas também do Mário. Garanto que o Mário não gostou da dedicatória. O caso mais feliz foi o da Negra. Não só por ter conseguido reproduzir o original, o óleo original, mas por ter podido incluir 3 esboços diferentes e, de remate, a capa no mesmo cartão do livro Feuille de Route de Sandra. Nós temos 4 variantes aí, né, da Negra. Este cartão postal em formato sanfonado significou obter materiais pertencentes a 5 acervos diferentes. Devo nisto mencionar o trabalho de pesquisa desenvolvido por Gênese Andrade, que foi assistente do projeto. Há um aspecto ambíguo na Semana de 22. De um lado, era um evento cosmopolita, com participação de artistas de diferentes regiões do Brasil e de diferentes países que traziam o esprit nouveau, um novo espírito e uma nova sensibilidade para a literatura brasileira. Por outro lado, porém, a Semana de 22 e o modernismo tem um caráter essencialmente paulista, como nos fala a seguir o professor Jorge Schwartz. No programa do dia 15 aparece a literatura aliada à música. Na exposição, outras manifestações artísticas, arquitetura, pintura e escultura. Não poderíamos ter um exemplo melhor da contaminação do que se chamava de esprit nouveau, ou nova sensibilidade, ou espírito moderno, entre as diversas vertentes artísticas, com o efeito de vasos comunicantes em que um evento complementa o outro. Embora São Paulo seja uma referência geográfica inevitável como, digamos, ônfalo, umbigo do mundo da semana, os ideais paulistas não foram exclusivos de São Paulo, pelo contrário. Em princípio, os avassaladores ismos europeus que contaminaram e alimentaram durante uma década a nossa periferia sul-americana. O Manifesto Futurista de 1909, documento fundador das vanguardas históricas, por exemplo, apareceu por primeira vez em um jornal da Bahia e não em São Paulo, poucos meses após a publicação em Le Figaro de Paris. Manuel Bandeira de Cavalcante, assim como Graça Aranha, que foi um dos grandes líderes da semana, que hoje está em baixa, vieram do Rio de Janeiro. Carlos Drummond de Andrade, que chegou a publicar na revista de Antropofagia, morou em Belo Horizonte até 1934. Isto por não falar de modernismos outros, o do Rio, o de Belo Horizonte, o de Cataguases, o de Recife, satélites do satélite. Um dos meus interesses foi desrespeitar lendariamente a geografia e a fauna e flora geográficas. Assim, desregionalizava o mais possível a criação, ao mesmo tempo que conseguia o mérito de conceber literariamente o Brasil como entidade homogênea, o momento étnico, nacional e geográfico. Eu sempre tive como prioridade a questão do critério estético e foi possível assim garantir na Caixa, além dos pesos pesados da Pauliceia, as presenças, por exemplo, do mineiro Murilo Mendes, dos pernambucanos Cícero Dias e Rego Monteiro, dos cariocas Di e Ronaldo de Carvalho e do rio-grandense Raul Bopp. Seguindo este mesmo critério que eu estou elencando, os estrangeiros não estão menos representados. Tinha em São Paulo os russos Lazar Segal e Warchavchik, o italiano Victor Brecheret, o suíço John Grass e os húngaros Rodolfo Lustig e Adalberto Chemeni, que dirigiram o filme São Paulo, Sinfonia da Metrópole, de 29. De Marinetti, pelo Rio de Janeiro, em raro registro fotográfico, de 26, quando ele visita uma favela, acompanhado de sua esposa, de Assis Chateaubriand, que foi provavelmente que o levou até o morro, assim como de outros socialites, como é dito hoje, do período presentes no retrato. É um dos momentos em que o verdadeiramente popular, por assim dizer, tem ingresso na Caixa.
O smoking de Marinetti e os casacos de pele das mulheres contrastam violentamente com as vestes humildes dos habitantes da favela e com o uniforme de quem provavelmente os acompanha como escolta ou capanga. A influência do futurismo marinettiano é anterior e indireto. Já foi mencionada a tradução do manifesto em fins de 1909. Nunca é demais lembrar, porém, que o artigo de jornal que tira Mário de Andrade do anonimato é um controvertido ensaio assinado por Oswald de Andrade, meu poeta futurista. Os estudiosos do modernismo conhecem essa história. Diz o Oswald: bendito esse futurismo paulista que surge companheiro de jornada dos que aqui gastam os nervos e o coração na luta brutal, na luta americana, bandeirantemente. Termina-se Oswald nessa polêmica resenha sobre a polícia desvairada. Ninguém melhor do que Mário de Silva Brito para retratar a turbulência provocada por este artigo de Oswald ao chamar Mário de futurista. Mário, no prefácio interessantíssimo que abre a polícia desvairada, se defende, afirmando: não sou futurista, de Marinetti. Disse e repito, tenho pontos de contato com o futurismo. Oswald de Andrade, chamando-me de futurista, errou. A culpa é minha. Sabia da existência do artigo e deixei que saísse. Enfim, ser chamado naquele momento de futurista era pouco menos do que um insulto. E a passagem de Marinetti pelo Brasil, especialmente por São Paulo, não esteve isenta de polêmica, pelo contrário. As pessoas interessadas têm que ler o imprescindível livro O Futurismo Paulista, de Ana Teresa Fabres. Blaise Cendrars representa a presença mais importante e direta da primeira linha da vanguarda francesa que tivemos entre nós e aquele que deixou as marcas mais indeléveis. Ele conheceu o casal Tarsival em Paris e foi ele quem abriu as portas da vanguarda parisiense ao magnífico casal. O diálogo de Blaise com Tarsila está registrado no catálogo da exposição na Galerie Percier. Esse catálogo é uma beleza, acho que ele nunca foi visto assim. Eu vou mostrá-lo aqui em formato aberto. Na contracapa tem um delicioso Saci Pererê e tem esse autorretrato da Tarsila na capa. E dentro, além, em papel couché, das obras da Tarsila, aparecem 6 poemas de Cendrars sobre São Paulo. Esse diálogo está com 6 poemas sobre São Paulo e também sabemos que as obras que a Tarsila mostra em Paris são compostas entre 23 e 26. É uma fascinação mútua, porque já Tarsila tinha feito o que eu mostrei, a capa de Feuille de Route, em 24, sendo que um ano mais tarde publicaria Pau Brasil. Pau Brasil e Feuille de Route são 2 livros irmãos que já mereceram muitos estudos acadêmicos. Cendrars veio 3 vezes ao Brasil, patrocinado pelo Paulo Prado, em 24, em 26 e depois 27 e 28. Ele redescobre o Brasil em antológicas viagens ao Rio de Janeiro durante o Carnaval e a famosa caravana modernista Cidades Históricas de Minas, quando o grupo paulista decide revelar o barroco brasileiro ao amigo Cendrars. É interessante porque se fala tanto dessa modernolatria total, mas na realidade os paulistas querem mostrar a história do Brasil através do barroco e do Aleijadinho, especialmente. A primeira edição de Pau Brasil, que só esse livrinho permite, mostra uma dedicatória do Oswald, que diz a Blaise Cendrars por ocasião da descoberta do Brasil. Típico do Oswald, depois ele apaga a dedicatória. São Paulo, comoção da minha vida. Os meus amores são flores feitas de original, arlequinal, traje de losangos, cinza e ouro, luz e bruma, pôr no inverno morno, elegâncias sutis, sem escândalos, sem ciúmes, perfumes de Paris, Aris, bofetadas líricas no Trianon, algodoal,
São Paulo, comoção de minha vida. Galicismo a berrar nos desertos da América! Vamos! Horríveis as cidades, vaidades e mais vaidades. Nada de asa, nada de poesia, nada de alegria. Oh, os tumultuários das ausências, Pauliceia, a grande boca de 1000 dentes. E os jorros dentre a língua trissuca de pus e de mais pus de distinção. Entre os homens de São Paulo, estes homens de São Paulo todos iguais e desiguais, quando vivem dentro dos meus olhos ricos, parecem-me uns macacos. Os macacos! Minha Londres das neblinas finas, pleno verão, os 10.000 milhões de rosas paulistanas. Faz frio, muito frio. O vento é como uma navalha nas mãos de um espanhol. Arlequinal! Há 2 horas queima o sol, há 2 horas queima sol. Meu coração sente-se muito triste, enquanto o cinzento das nuvens arrepiadas dialoga um lamento com o vento. Meu coração sente-se muito alegre, este friozinho arrebitado dá vontade de sorrir. E sigo, e vou sentindo, aí quieta a lacridade da invernia, como um gosto de lágrima na boca. Os caminhões rodando, as carroças rodando, rápidas as ruas se desenrolando, rumor surdo e rouco, estrépidos, estalidos, e o largo coro de ouro das sacas de café. Na confluência, o grito inglês da São Paulo Highway, mas as ventaneiras da desilusão, a baixa do café, as quebras, as ameaças, as audácias superfinas. Fogem os fazendeiros para o lar. Cincinato Braga! Muito ao longe, o Brasil com seus braços cruzados. Oh, as indiferenças maternais, os caminhões rodando, as carroças rodando, rápidas as ruas se desenrolando, rumor surdo e rouco, estrépidos estálidos, e o largo coro de ouro das sacas de café. Lutar! A vitória de todos os sozinhos, as bandeiras e os clarins dos armazéns abarrotados. Hostilizar! Mas as ventaneiras dos braços cruzados, erguilândonos de café cereja, taratá e o pim de escárnio para o mundo. Oh! Este orgulho máximo de ser paulistamente. Esta leitura revela o caldo de cultura que foi a cidade de São Paulo na década de 20. E os paulistas, fundadores da semana, não poderiam estar melhor representados do que pela ilustração da Anitta, o grupo dos 5, justamente de 22, essa ilustração. É uma imagem em que o ócio prazeroso da criação tem um momento de repouso musical, com Anitta e Mário de costas ao piano, em que a atividade e a postura
permitem uma leitura do tipo 2 em 1. E os outros 3 deitados, Oswald, Menotti e Delpique estendidos no tapete, e Tarsila feito uma Madame Récamier entre as almofadas desta espécie de harmonioso salão artístico. A imagem é um quase segundo capítulo do Perfeito Cozinheiro das Almas deste Mundo, diário coletivo pré-modernista da Garçonnière de Oswald de Andrade, redigido poucos anos antes. O outro ícone do modernismo paulista está na fotografia oficial em sépia dos promotores da semana. O desenho da Anitta completa, de alguma maneira, as presenças femininas do modernismo ausentes nesta famosa fotografia. A menos que seja a Anitta que está fotografando a Tarsila, mas eu duvido. O repertório deste retrato coletivo impressiona pela diversidade. Não vou elencar a lista de 19 homens ali presentes, mas tem presença garantida nomes que passaram para a história do modernismo, como poetas, críticos e promotores do evento. Dá para ver, pelo menos vou apontar, o segundo da esquerda para a direita, o Manuel Bandeira, o terceiro é o Mário de Andrade, grandalhão, no centro, como só podia ser, Oswald de Andrade aparecendo. Tem o Luiz Aranha, o Paulo Prado, enfim. É uma geração dobradiça, rompendo com uma tradição para instaurar outra, com todos os custos que a ruptura com o passado significou. O programa da semana, o programa da exposição e as 2 fotografias são provas suficientes do caráter programático do projeto responsável pelo ingresso da modernidade do Brasil. Na parte final de sua apresentação, Jorge Schwartz comenta a importância dos manifestos modernistas e dos poemas programáticos, que reivindicavam as mudanças estéticas exigidas pelos novos tempos e pelos vários ismos europeus adaptados antropofagicamente em terras brasileiras, como é o caso do primitivismo, do expressionismo, do cubismo e do surrealismo. O prefácio interessantíssimo é o extenso poema introdutório à Polícia Desvairada, é uma reflexão teórica em forma de verso livre e, sem dúvida, tem valor de manifesto. O poema Falação, do Oswald de Andrade, que abre para o Brasil, é uma versão menor do manifesto Poesia para o Brasil. E eu acho que deve ter sido composto mais ou menos no mesmo período. E eu digo isso porque se o livro para o Brasil é publicado em 25, o prefácio do Paulo Prado data de maio de 24. Então já estava pronto antes. E o manifesto da Poesia para o Brasil é de 24 também, no Jornal de Comércio do Rio de Janeiro. Nós podemos derivar que esses textos responsáveis por aquilo que Paulo Prado denominou como o primeiro esforço organizado para a libertação do verso brasileiro são coetâneos. E no final da década, o terceiro manifesto, em 28, o Antropófago, no primeiro número da revista incluída na caixa. É um texto de difícil leitura e formulado em forma de aforismos. Mas, até hoje, ele alimenta e retroalimenta as reflexões sobre questões relativas à dependência cultural e o destino de um país periférico que tentou fazer de sua poesia um produto original de exportação. Estes manifestos constituem uma tradição que, na realidade, migrou do universo da política para o da literatura e das artes. O mais conhecido deles é o Manifesto Comunista de Marx e Engels, que é de 1848. Também a palavra vanguarda, oposta ao conceito de retaguarda, deriva do vocabulário de estratégia bélica e militar. Para praticamente todos os ismos europeus se alimentaram destes manifestos. E nós não só não ficamos atrás, como demos uma bela contribuição, especialmente com o Manifesto Antropófago, que tem vigência até os dias de hoje. Só para lembrar, a Bienal de 98, o tema foi antropofagia. O modelo por excelência da cidade futurista, que gerou tantos projetos de arquitetura utópica, Santelia e outros, encontra um raro momento em terras brasileiras. No filme São Paulo, a Sinfonia da Metrópole, de 29.
O cartaz que foi reproduzido em formato de cartão postal é uma quase réplica da cenografia futurista do filme Metrópolis, de Fritz Lang, que é de 27. E o filme brasileiro em si é quase uma homenagem, uma referência direta a Berlim, Sinfonia da Metrópole, também de 27, de Walter Ruttmann, sendo que em São Paulo, em 29, estava sendo construído Martinelli, primeiro arranha-céus que funda a megalópole paulista, ou lhe dá status de megalópolis. Esses arranha-céus aparecem aqui no cartaz em vertigem verticalizante, atravessada por feixes de luz, tem zeppelins e trens aéreos, que são precursores do fura-fila. Foi um dos grandes temas internacionais de início de século, e Mário, por exemplo, na epígrafe que abre Pauliceia, ele dá crédito a um poeta belga, Emile Verhaeren, autor de um livro de poesia chamado As Cidades Tentaculares. O primitivismo, mais do que um ismo, foi a base de inspiração de todas as vanguardas internacionais. Aquilo que os europeus procuraram na África ou nos museus etnográficos de Berlim e de Dresden para se inspirar, o Brasil encontra dentro das próprias tradições, na convergência de duas vertentes. A primeira delas é a negrista, hoje com o título politicamente correto de afro-brasileira. É assim que, em 23, Tarsila pinta em Paris a negra. Ela pinta em Paris a negra. O lugar de produção desta obra extraordinária é revelador dessa tensão do binômio que marcou a década, ou seja, a relação do nacional com o cosmopolita. Lazar Segal, que chega em 24, já tinha estado antes, mas ele vem para ficar em 24, no período pau-brasilizante de sua pintura, também registra a fascinação pela temática negrista, que o acompanhará em praticamente toda a produção pictórica. E em 24, essa cabeça leva o título de Velho Ex-Escravo. É muito literal. Depois ele vai ser reaproveitado, exatamente o mesmo desenho, em 27, 3 anos mais tarde, ele dá o título de Bananal, né? Já é algo mais voltado, digamos, para a natureza. Dentro desta temática, os mitos amazônicos, sim, aparecem reproduzidos no poemário de Raul Bopp, Cobra Norato, de 31, com uma belíssima capa de nada menos do que de Flávio de Carvalho. O expressionismo alemão, saindo do primitivismo, tem em Anita Malfatti a sua melhor representante. Ela foi a primeira artista a entrar em contato com cenáculos expressionistas alemães, para onde ela foi estudar pintura entre 10 e 14. Quando todos dirigiam o olhar para Paris, Anita teve a coragem de embarcar para Berlim. Ao voltar para São Paulo, em 14, por causa da Primeira Guerra, e retomando as palavras da Marta Rossetti Batista, Anita encerra o capítulo da arte acadêmica para abrir o da arte moderna. No caso da Boba, é uma doente mental que lhe serve de modelo. A violência do assunto se reflete na forma de retratar através de pinceladas grossas e cores gritantes e de um total antirrealismo. Tudo aponta para a subjetividade de intensidade psicológica para a fusão da forma com o fundo. O expressionismo impõe uma espécie de fascinação pelo feio. O cubismo, é o penúltimo, já estou terminando, aparece representado por 2 óleos esplêndidos. O primeiro de Rego Monteiro, de 22, Mulher diante do espelho. Está de costas. Embora não seja uma obra típica do Rego Monteiro, a pintura revela com nitidez a filiação picassiana nos tons de azul, nas angulações de superfícies simultaneistas que compõem a mulher de costas se olhando na frente do espelho, tendo como cenário o próprio quarto imobiliário de arquitetura acentuadamente cubista.
não há nesta obra traços da brasilidade tão cara ao Rego Monteiro e que predominam em grande parte da sua obra. O segundo óleo cubista de recorte legeriano do Fernand Léger é da Tarsila a Caipirinha, de 1923. De grande efeito decorativo, a geometria e a cor fazem uma aliança com a temática rural brasileira, o da mulher do interior, que é o lugar de origem de Tarsila. Este quadro dialoga diretamente com um dos poemas mais conhecidos do Oswald, ou pelo menos um dos que eu mais gosto, que chama Atelier, e que começa com o verso Caipirinha vestida de Poiré, que é uma alusão a Tarsila, que chegou a se vestir e a fazer o vestido de casamento com Oswald no ateliê do famoso costureiro da época em Paris, Paul Poiret, Caipirinha vestida de Poiré. É interessante o contraste da boba, da Anitta, com a caipirinha, onde a diferença entre as duas escolas é gritante. A angústia de um quadro se contrapõe frontalmente ao prazeroso equilíbrio do outro. O último dos ismos, o surrealismo, embora não tenha uma tradição muito consolidada no Brasil, tem um momento privilegiado numa espécie de quadro épico do Cícero Dias, pintor pernambucano, que entre 1926 e 1929 compõe um quadro chamado Eu Vi o Mundo, ele começava no Recife. Embora o pintor negue o conhecimento prévio de Marc Chagall, um certo onirismo surrealista prevalece neste mural de 12,5 metros, composto entre 26 e 29. De fato, precisou 3 anos. E tinha 15 metros originalmente, só que os 2,5 metros originais havia símbolos sexuais muito explícitos e o quadro foi simplesmente vandalizado, censurado, vandalizado e destruído. Conclusão, o que restou são esses 12,5 que são suficientes ao meu ver. Não, eu acabei expondo esse quadro e não tinha, se tivesse 15 metros não tinha onde expor, realmente a parede não dá. Em todo caso, a pintura ingênua em que se superpõem os planos, a ausência total de proporções, as figuras flutuantes entre românticas e fantasmagóricas, fazem deste quadro uma verdadeira representação da psique fluida do pintor, nos moldes do mestre russo Chagall e até de um certo Douanier Rousseau. A fusão do regional com o cosmopolita atinge nesta obra-prima um raro momento. Nós éramos chifópagos, hoje somos antropófagos. E foi assim que chegamos à perfeição. Cada qual com o seu tronco, mais ligados pelo fígado, o que quer dizer pelo ódio. Marchávamos numa só direção. Depois houve uma revolta, e para fazer essa revolta, nos unimos ainda mais. Então formamos um só tronco. Depois do estouro, cada um de seu lado, viramos canibóis. Assim a experiência é moderna. Antes contra os outros, depois contra os outros e contra nós mesmos. Acabou despertando em cada conviva o apetite de meter o garfo no vizinho. Já começou a cordial mastigação e arreganho a dentuça. Gente, pode ir pondo o cauim a ferver. Revista de Antropofagia. Abre alas, 1928.
A literatura é mais difícil de transmitir como, digamos, as artes plásticas. Quer dizer, quando você põe um óleo, uma pintura, né? Uma fotografia, uma gravura, a transmissão é imediata. A literatura requer um exercício solitário da leitura e da reflexão. Mas como espaço de debate eu acho ideal. Tomara que as pessoas se interessem e leiam.